O Ministério da Educação anunciou uma série de mudanças na aplicação das provas do Enem 2017. Essas alterações foram decididas após a realização de uma consulta pública sobre o exame. Mais de 600 mil participantes votaram que as provas deveriam ocorrer em 2 domingos. Depois disso, uma lista de novidades foi divulgada para o Enem dos próximos anos. Será que essas mudanças irão melhorar o desempenho dos alunos? Esse é o tema do Papo.com de hoje, que recebe o professor Milton Pignatari, graduado em Economia pela FAAP e atual responsável pelos processos seletivos de graduação do Mackenzie. Olá, professor. Olá, prazer em estar participando aqui e poder colaborar. Bom, antes da gente começar, vamos ver o que pensam aqueles que estão próximos de prestar o vestibular. A reportagem é de Brian Allen. A prova do Enem em 2017 teve algumas mudanças muito significativas, tendo como a principal a execução das provas acontecendo em 2 finais de semana diferentes. Especialistas e alunos agradecem a mudança no formato, que vinha sendo muito criticado devido à exaustão das provas. Quantas horas você estuda por dia, você tem uma ideia? Cerca de 10 horas por dia. Caroline já prestou o Enem 3 vezes e esse ano tentará medicina. Eu já prestei o Enem 3 vezes. A primeira vez foi como treineira, então eu não tinha muita noção, foi mais para conhecer a prova. E as outras 2 vezes foi pro vestibular de medicina. O professor Joaquim Coelho destacou o tema da preparação. Essas mudanças em 2 domingos foram ótimas e os vestibulandos adoraram a notícia. É um intervalo de descanso e até dá para revisar alguns temas para a segunda prova. A estudante Beatriz Alves concorda. Fica menos cansativo em ser só em final de semana. E sobre os sabatistas, ela diz: As pessoas que são sabatistas, elas faziam a prova mais tarde. Então acho que assim dá pra todo mundo fazer tudo junto e unificar, ser uma coisa só. Com as mudanças, fatores como pressa e ansiedade, exaustão serão controlados. E a lógica é que os alunos aumentem muito mais o seu rendimento nas provas e fiquem relaxados. No entanto, os professores Joaquim Coelho e Rafael Gáudio criticaram o modelo de educação brasileiro. O modelo de educação do ensino médio brasileiro e fundamental, ele é um tanto antiquado. Então, mudanças são necessárias. A ideia é sempre tentar mudar. Se mudar o ensino médio, tem que mudar o tipo de vestibular também. Senão não faz sentido nenhum, vai ficar uma defasagem. Mas acho que o problema está lá embaixo. Não é só saber que o aluno não sabe PA, não é só o aluno saber que ele está indo mal em gramática, mas é conseguir melhorar toda a estrutura que os professores têm para poder dar aula, principalmente nas escolas públicas, né? Que é a maior parte onde os alunos estão matriculados e é onde a gente precisa corrigir esse problema, né? Professor, as mudanças no Enem causaram muitas opiniões divergentes. Qual a sua opinião sobre elas? Como você mesmo levantou, nunca vai existir unanimidade, nunca vai existir uma certeza que tá tudo certo, tá tudo funcionando, porque o processo de prova, a prova é uma coisa desgastante em qualquer momento. E no Enem, que é uma das coisas que hoje credencia o candidato, credencia o aluno a várias instituições de ensino, não seria diferente. Então a gente pode até dizer que as mudanças foram satisfatórias, no momento em que ela desonera um pouco a pressão em cima dos candidatos. Mas é a primeira experiência, a gente vai ter que esperar essa primeira experiência para ter um reflexo melhor. Bom, na consulta pública foi dada a opção de realizar a prova em apenas um único dia com 100 questões. Tendo em vista que muitas pessoas reclamam do cansaço que essa prova causa, você acha que essa mudança seria positiva? Se você analisar pelo ponto de vista técnico, em média um candidato demora 3 minutos e meio para resolver uma questão. Se você considerar 100 questões no mesmo dia mais a redação, a prova poderia se estender a 6 horas. 6 horas de prova é uma coisa inviável, a não ser que se diminuísse o número de questões, porque hoje são 45 questões, né, de cada disciplina. Evidente que com 100 questões você não poderia ter esse mesmo número, você teria que diminuir a quantidade de questões e diminuir a complexidade das questões. Então, nesse sentido, funcionaria, mas não seria interessante você fazer uma prova muito longa, até porque do desgaste que você citou. 6 horas de prova é uma coisa inviável. E menos do que isso, você não daria tempo para o pessoal raciocinar em cima das questões. Sim, então você acha que se caso a prova fosse em um único dia, ela ficaria mais complexa? Ela poderia ficar mais complexa se não mudassem os critérios que existem hoje. Se ela fosse em um dia só, teria que se reduzir
complexidade, teria que se ver qual a possibilidade de questões mais rápidas de você mesmo resolver e a redação com tema mais simples para a pessoa desenvolver. Teria que se condensar, porque 5 horas de prova já é um desgaste bastante grande. Se a gente tivesse que trabalhar com 6 horas, ia ser uma coisa inviável. Então teria que se mexer muito na estrutura, não seria uma coisa simples. Tá? Só para citar rapidamente um exemplo, o nosso vestibular, por exemplo, tem 60 questões a redação e são 4 horas de prova. Então você imagina, a gente está trabalhando só com 60 em 4 horas. Se a gente praticamente dobrasse para 100, você teria que dar pelo menos mais 2 horas para o pessoal fazer. Entendi. E continuando falando do conteúdo, muitos alunos e professores têm falado que a dificuldade do Enem tem aumentado a cada ano. Com essas mudanças, você acha que a dificuldade da prova vai aumentar? Eu diria que a dificuldade está aumentando porque a concentração das pessoas nas provas também está mudando. Hoje o estudo, lógico, existem exceções, mas hoje a forma de estudo não é tão presente, tão atuante como era antigamente. Então a dificuldade realmente aumentou, mas também você tem um pouco do descaso, né? As pessoas não estão estudando com aquele afinco, né, salvo exceções, que estudavam anteriormente para entrar num curso superior. Bom, o MEC ainda anunciou que a prova deixará de divulgar os dados do Enem por escola, algo que até ano passado servia como base para desempenho dos colégios. Como que isso vai afetar o nosso sistema educacional? Vai afetar que agora você vai depender da escola falar a verdade ou não. Então agora a escola vai divulgar os dados. É evidente que as escolas que forem bem vão divulgar os dados e as que forem mal não vão divulgar os dados. Então agora a gente vai ficar na dependência da escola ser honesta em falar, olha, nós somos mal no Enem, o que dificilmente vai acontecer, e aquelas que foram bem com certeza vão ampliar a divulgação disso com o máximo que elas puderem. Bom, professor, nossa conversa está muito interessante, mas vamos continuar no próximo bloco. O Papo.com volta já. Estamos aqui com o professor Milton Pignatari em uma entrevista sobre as mudanças do Enem 2017 e seus reflexos na educação. Professor, falando mais sobre educação no geral agora, com as recentes mudanças no ensino médio, você acha que os alunos estarão mais preparados para o Enem e os grandes vestibulares? As mudanças ainda estão começando, é muito embrionário ainda, né? A gente ainda não tem um reflexo ideal, se isso vai ter alguma mudança significativa ou não, mas eu acho que isso tem muito a ver com cada candidato, cada pessoa. Eu acho que as pessoas que gostam de se preparar, elas vão continuar estudando mais, tendo mais afinco, e as outras não. Então, mas essas mudanças supostamente vão trazer uma atualização, vão trazer uma modernização e com certeza elas podem, no médio prazo, trazer algum reflexo positivo. Tá. O Enem é a segunda maior prova do mundo, perdendo somente para uma da China. Você acha que esse modelo de prova em um país como o Brasil é eficaz? Na verdade, ele é o único, né? Na verdade, a gente só tem ele porque é o único modo de você trabalhar as propostas de maneira universal, sendo que todas as pessoas fazem a mesma prova, consequentemente concorrem com a mesma condição, né, de dificuldade. Então, quer dizer, hoje, no modelo atual, ele é o melhor que a gente tem para oferecer. É lógico, existem outros modelos, como o modelo norte-americano, modelo sueco, modelo dinamarquês, mas aí a gente está um pouco à frente, né? Eles estão um pouco à frente do nosso. Mas hoje, para o propósito que é feito, é a melhor forma de ser avaliado, não tem outra forma mesmo. Bom, uma das medidas que contribui para o ingresso de alunos de baixa renda nas universidades é o FIES. Porém, em fevereiro deste ano, o governo Temer cortou 40% das vagas. Como que isso vai afetar a desigualdade na educação? Olha, na verdade, a gente tem que pôr uma observação adicional.
Realmente aconteceu isso que você falou, mas a gente já está vendo uma diminuição da procura pelas vagas do FIES já há algum tempo. A gente tem muitas vagas ociosas mesmo no FIES, então não é uma coisa que... O corte colaborou um pouquinho, mas de toda forma a gente vem tendo uma queda. As pessoas não estão mais procurando o FIES como procuravam. Existe um desinteresse. A gente teve vagas ociosas sobrando em várias instituições. A USP e Unicamp, as duas principais universidades brasileiras, tiveram sobra de vaga. Então, quer dizer, existe um desinteresse pelo ensino superior e essa queda vem se acentuando nos últimos anos. Então, é lógico que isso, de uma certa forma, prejudica, mas já vem associado a um desinteresse também. Entendi. E no caso do ProUni, também há esse desinteresse? O ProUni, ele na verdade, como ele é a única forma de você ingressar nas instituições de ensino superior públicas, né, com aquela cota estabelecida, e várias instituições de ensino particulares também usam, ele se torna muito atrativo. Então ele se torna uma prova única que te pode abrir várias portas para várias instituições. Sim. Então existe esse interesse mais voltado para essa possibilidade de você fazer uma coisa só. Bom, há muita polêmica em relação às cotas sociais. Você acha que esse tipo de medida contribui para a diminuição da desigualdade? Se ela fosse controlada de maneira correta, sim. Porque quando você se habilita para as cotas e você determina o que você é. Então, às vezes, uma pessoa que não é parda, coloca que é parda. Uma pessoa que não é negra, coloca que é negra. Uma pessoa que não é índia, coloca que é índio. E não existe uma grande fiscalização em cima disso. Então, se as cotas fossem realmente controladas de verdade, isso até poderia dar uma oportunidade para essas chamadas... Eu acredito que não existe, né, esse negócio de diferencial de raça, mas, né, como foi determinado pela lei. Então, essas pessoas consideradas aí mais deficitárias poderiam ser beneficiadas, desde que existisse um controle. Porque hoje você vê pessoas no próprio FIES, no próprio SISU, no próprio ProUni, você vê pessoas que se declaram negras e pardas e não são. Então não existe um controle em cima disso. Bom, além dessas medidas, o que mais poderia ser feito para diminuir as desigualdades? Olha, aí a gente teria que puxar uma coisa bem atrás, né? Teria o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto de conscientização da população. Aí seria uma coisa mais ampla. A gente teria que, desde a educação básica, desde o prezinho, que a gente costuma chamar, né? Primeiro ingresso da instituição de ensino, já teria que mudar a mentalidade do aluno, teria que mudar a mentalidade do professor, a mentalidade social do nosso país como um todo. Então é uma coisa mais complexa, não envolve só a educação. Não seria só mudar o modelo da educação e tudo bem. A gente não conseguiria reverter isso sem um processo bem amplo. Bom, em países como a Finlândia, há um investimento muito grande no professor, o que faz com que a educação do país seja uma das melhores. Por que você acha que no Brasil os professores são tão desvalorizados? Porque a nossa cultura começou a desvalorizar o professor. Hoje você tem o respeito pelos professores, hoje ele eu não diria zero, mas é muito perto disso. Hoje você não tem, é lógico, a gente precisa voltar naqueles esquemas antigos, que os alunos tinham que se levantar, tinham que, sabe, ter uma rigidez total, mas hoje a gente vê um desrespeito muito grande. Por quê? Porque o professor se desestimulou, e, consequentemente, os alunos também se desestimularam. Então, essa ideia por exemplo, Finlândia, Dinamarca, esses países nórdicos, eles têm uma filosofia de incentivo ao professor e o professor sendo respeitado pela função que ele exerce. E a gente percebe que, de uns tempos para cá, isso não vem acontecendo. E não é um problema só brasileiro, tá? É um problema, você pode dizer, da América Latina, até mesmo nos Estados Unidos, a gente tem esse tipo de problema. Não existe mais aquela relação afetiva do professor com o aluno, não no sentido de o aluno ser abrigado naquele momento, o aluno pelo professor, ser acolhido em determinados momentos de necessidade acadêmica, e isso não está existindo mais, então isso está complicando um pouquinho. Bom, e quais seriam os possíveis novos métodos de aprendizagem para ajudar os alunos no Enem? Olha, a aprendizagem depende muito de cada pessoa. Não adianta você criar um método excelente se a pessoa não estiver disposta a estudar. Então, os métodos de ensino são muito relativos. Tem pessoas que gostam de ler para aprender, tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de assistir. Então, esse método de aprendizagem não exige uma regra básica, exige que realmente cada pessoa exista, né? Você prefere melhor, você se adapta melhor ouvindo. Então, sua forma melhor de estudo vai ser essa, não existe um método específico. Bom, professor, para encerrar, quais mudanças ainda podem ser feitas no Enem para deixar esse tipo de prova mais eficaz? Procurar abordar o núcleo do ensino médio de maneira mais ampla
e com questões mais objetivas, onde o aluno possa mostrar o raciocínio lógico dele. A gente percebe que a gente tem muitas questões, às vezes, longas, teóricas, e que às vezes dão opções para o aluno muito diretas e objetivas ou muito complexas. Então, fazer um misto de uma coisa mais de raciocínio lógico para o aluno, isso ajudaria bastante na prova. Bom, professor, obrigado pela sua presença, foi um prazer entrevistá-lo. Igualmente, estamos sempre à disposição. O Papo.com fica por aqui e até a próxima edição.